A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Hoje vamos aprender algo muito interessante sobre a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, que contém 66 livros, já está em minha mão, pronto para oferecer a vocês uma grande oportunidade de crescimento. Hoje vamos falar, sim, do crescimento espiritual, onde todos ignoram e que devemos, sim, comportar conforme a Bíblia Sagrada. Vamos ver hoje alguns temas relacionados a essa gratificação, a esse levantar do homem de criança para o homem adulto. Vamos saber que desde quando o homem nasce em carne, ele também nasce em espírito. Jesus mesmo disse em João capítulo 4 que era necessário que o homem nasce de novo. Então vamos aprender hoje alguns argumentos rapidinho. Você não pode perder esse vídeo, vai ser de muito poder de Deus na sua vida. Deus vai te abençoar a tua casa, abençoar a tua vida, vai abençoar a tua família e você vai crescer com Cristo. Vamos então ler a palavra de Deus sem perca de tempo. Vamos abrir a Bíblia Sagrada e vamos ler no livro de Efésios, capítulo 4, no versículo de número 15. Está escrito assim: antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça em Cristo. Aqui Paulo está dizendo para crescer em tudo, não somente na coragem, não somente na sabedoria, na razão, não somente nisso, mas em tudo. E um dos fatos principais do crescimento é o crescimento do Espírito, né? Paulo, ele exorta a dizer para crescer que um dia também ele cresceu. Vamos ver lá na frente que ele fala sobre um crescimento que ele mesmo observou no seu caminhar com Cristo. O crescimento do leite materno para um tempo de homem adulto, de consciência e conhecimento divino. Igreja, vamos também ler que também devemos crescer em amor. O crescimento ele não somente é espiritual, o crescimento também é de para com o outro, ou então na relação de sentimento emocional. Vamos ler o que está escrito em livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12. 1 Tessalonicenses 3,12 diz assim: o Senhor vos aumente e vos faça crescer em amor, um para com o outro e para com todos, como também para convosco. Vocês podem notar que esse crescimento, ele não somente do Espírito, ele é como razão, conhecimento, graça, mas também é no amor para com os outros, para com o próximo. Então temos que crescer também em amar. Foi esse crescimento que Jesus também observou em seu mandamento, dizendo: olha, amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Então esse crescimento é necessário também, e ele se faz parte do Espírito, é claro, porque o amor ele é observado através de um coração puro, ok? Vamos ver também que o crescimento, em livro de Hebreus, fala que o crescimento precisa ser perfeito. Ele precisa, o homem que cresce, ele precisa buscar a perfeição. Então vemos que aqui no livro de Hebreus capítulo 6, no versículo 1, diz assim: pelo que deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos, ou seja, continuamos avante para a perfeição, ou seja, vamos crescer e vamos tornar-se perfeitos. Estaremos entrando numa estatura e precisamos alcançar isso. Então, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas da fé em Deus. Então, deixa quieto o que passou, agora o arrependimento da fé em Deus. Precisamos absorver o arrependimento da fé em Deus e acreditar que esse crescimento é necessário para a nossa vida. É necessário porque todos que crescem ganham experiência, conhecimento e assim somente crescemos por meio da palavra. Sim, você não cresce, pastor Júlio, como eu cresço? Como que eu posso crescer? Não, você não cresce à toa, você não cresce com uma semente plantada, não. Tem que ter um regar, né? A Bíblia diz que Paulo plantou, Apolo regou, e Deus dá o crescimento para que essa semente vire uma árvore. Nós sabemos que toda árvore que hoje é grande era uma semente, mas foi regada, foi plantada. E como nós, seres humanos, vamos ser plantados, regados e crescer e se tornar grandes frutos, ao ponto que Paulo diz que é fruto digno de arrependimento, tá? Então a Bíblia fala assim, que os nossos frutos têm que ser dignos de arrependimento. E como vamos crescer, pastor Júlio? É simples, está na palavra de Deus. Abre comigo, né, que é por meio da palavra em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: desejai ardentemente. O que é isso? Eu quero, eu espero, é o que eu almejo ardentemente, como meninos recém-nascidos. Olha só, você é uma criança, você precisa do leite. O que a criança faz quando ela quer o leite? Ela chora, ela berra, ela faz
ela tenta chamar a atenção da mãe, do pai, que ela quer ardentemente o leite. Mas aqui Paulo está falando do leite que vem não da terra, um leite que vem do céu, porque é Deus que vai colocar uma madeira espiritual na tua boca, nos seus ouvidos, na verdade. Nós comemos, né, dentro da Bíblia Sagrada, é pelo ouvir que nós comemos. Então até mesmo para comer e se alimentar de outra forma. Essa foi forte, hein? Olha lá, então vamos ver que assim, ó, ele diz: como recém-nascido, puro leite espiritual, para que crescedes para a salvação. Entender que depois que você levanta suas mãos cansadas, aceitando um Jesus que ainda você não consegue ver, mas consegue sentir, você precisa agora entender que você está agora num jardim secreto de Deus. Você precisa entender que agora você precisa crescer em graça e conhecimento. Você precisa entender que a natureza tua, aquela que foi despojada, ela agora é um outro tipo de natureza, não terrena, mas uma natureza espiritual. Agora andar em espírito e ver em espírito. Você precisa conhecer o espírito. Você precisa andar nas asas do espírito. Você precisa reconhecer os seus pecados e conhecer também a Cristo e os seus mandamentos. E esse crescimento, para você que está aí, que está me vendo agora, olha bem para mim. Você precisa sim urgentemente querer crescer, porque só aceitar a Cristo e não crescer é a mesma coisa de morrer. Amém? As tábuas da lei que foi escrita a Moisés nos deu alguns mandamentos, e era necessário que todo Israel concordasse com seus mandamentos, e isso não é diferente dos dias de hoje. Temos o mandamento do crescimento e precisamos absorver isso para conosco. O que nós temos alguns exemplos, né? O que temos que Paulo diz que era para nós crescer na graça e no conhecimento, alguns exemplos de homens de Deus na Bíblia Sagrada, que teve esse crescimento. Vamos ler primeiro a história daquele jovem que nasceu de um útero estéril, ok? De um útero aonde havia ali, né, o útero em Ana, que não poderia gerar, e onde gerou através das orações Samuel, o grande profeta, que tomou o trono de Eli. O que vemos aqui? Está escrito assim a palavra de Deus: Samuel, e o menino crescia em estatura e em graça diante do Senhor dos homens. Olha que interessante. Samuel crescia na estatura, na graça do conhecimento do Senhor. Samuel cresceu para ser um profeta. Vemos também o grande profeta João Batista, que estava no deserto da Judéia, crescendo também. Isso está escrito no livro de Lucas, capítulo 1, no versículo 80. Diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até o dia em que havia aparecido Israel. Olha só, para combater os pecados de Israel, João Batista estava no deserto crescendo e se fortalecendo em espírito. Samuel, para ser um profeta, ele crescia na graça e no conhecimento divino. E é isso realmente que precisamos entender. O crescimento é algo muito importante na vida do homem. O que aconteceu com o menino Jesus? Jesus cresceu? Claramente que cresceu, meu Deus do céu, ele cresceu. Sim, ele cresceu. Ele cresceu não somente em Belém, na manjedoura, ele cresceu em conhecimento. Olha só o que está escrito em Lucas capítulo 2, versículo 40. O menino crescia e se fortalecia, enchendo de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. Então olha só, por que vamos negar esse crescimento? Paulo também cresceu. Em Atos 9, 22 diz que Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo, crescendo em continuamente sofrendo para provar que Jesus era o Cristo no conhecimento da sua graça e do seu ministério. Né? Então essa maturidade precisamos ter, porque ele mesmo, o apóstolo Paulo, disse em 1 Coríntios 13, 11, dizendo: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas agora eu cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. Olha que interessante. Ele era um menino, tomava um leite. Hoje, adulto no entendimento, menino na malícia, como ele fala e diz em 1 Coríntios capítulo 14, 20. Diz assim: irmãos, não sejam meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adulto no entendimento. Então o entendimento de um homem grande com um coração de menino. Foi isso que Jesus dizia para os barbados, fariseus e saduceus, dizendo: quem se fizer como essa criança será maior nos céus. Ei, você de casa, preste atenção aqui. Você precisa entender que toda lágrima que cai do rosto, que todo sofrimento que você vive para viver isso aqui, não é vão no Senhor. O crescimento é uma etapa muito difícil, é uma etapa que exige esforço, é uma etapa que exige força de vontade em querer conhecer os manuscritos do Senhor. Jesus disse que somente por essa palavra testificaria dele e conheceria os seus atos.
Você que está em casa não pode deixar de querer crescer e tomar esse leite que vem do céu, pois o próprio Deus está pronto para fazer você crescer como uma árvore frondosa no meio de muitos. Amém? Então são essas palavras do dia de hoje, um ensino poderoso sobre crescimento e maturidade espiritual. Vou deixar aqui, meus irmãos, uma palavra muito linda, né, que está escrito no livro de Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm a faculdade exercidas para discernir tanto bem e tanto mal. Então, o alimento verdadeiro é para os adultos. O alimento verdadeiro não é só para criança. Criança é leite. Tem muitos que estão assim na fé, outros que já estão assim, outros que estão no horizonte maior. Mas lembrando a todos vocês, todos temos que chegar à estatura e unidade de Cristo. Foi isso que Paulo disse. Quem sabe muitos perguntaram: Paulo, mas esse crescimento é para quê? Paulo disse: olha, é para mim chegar à estatura de varão perfeito e à estatura de varão de Cristo, como diz em sua palavra. Então eu queria deixar essa palavra muito clara para vocês, que o objetivo é crescimento, que o objetivo é buscar o Senhor, crescer na sua palavra, na verdade, no entender do seu ministério, dos seus mandamentos, assim crescemos no Senhor. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, um beijo no coração, espero o próximo vídeo, clica no sininho, inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu comentário. O que você achou desse vídeo? Não podem perder de forma nenhuma também o segundo canal que vai estar na descrição do vídeo. E também não pode perder nenhum ensino, porque todos os ensinos são para que a tua morada no céu seja estabelecida nesse concerto aqui na terra. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, fico na paz, Deus abençoe, a paz a todos, Deus abençoe a todos!